Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse dia 11, quarta-feira, né? Que possamos fazermos não só da palavra do Evangelho uma audição aos nossos ouvidos, mas também uma prática na nossa vida. E como já iniciou o mês nessa transição da mensagem do Evangelho para a mensagem, para esse momento de eleição que estamos vivendo, vamos mais uma vez buscar esse link, lembrando a todos que ouvem pela primeira vez que falam com propriedade sobre essa transição do Evangelho para a política. Acredito que nos dois aspectos, pois no político já exerci cargo público durante aí quase 15 anos de minha vida, estive relacionado com a política e já fui vereador mais votado da minha cidade, fui também candidato a prefeito e hoje por escolha e por também objetivos, reflexos do sistema que é bem desenhado para um aspecto, infelizmente, de pretensão à corrupção, e por nossa população ainda estar em estágio de amadurecimento e por entender o momento de cada coisa, resolvi não disputar as eleições esse ano, mas me colocando aí na situação de cristão, e aí há mais de 5, 6 anos já venho com a leitura do Evangelho, buscando esse contato espiritual, esse contato pessoal com Cristo, vermos o que é que nos fala essa mensagem da palavra de cada dia, com o momento atual, pedindo sempre a Deus inspiração para bem redigir, bem manifestar cada palavra aqui dita. E hoje, segundo São Lucas, nos diz o seguinte: Jesus, levantando os olhos para os céus, para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e vos amaldiçoarem em vosso nome, o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia, exaltai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando vos elogiam. Era assim que os antepassados eles tratavam os falsos profetas. Olha, a mensagem de hoje, Jesus Cristo faz uma menção específica a quem observa a vida apenas pelo aspecto físico, não considerando uma vida espiritual, não considerando uma vida mental. Esse evangelho se aplica tanto aos políticos como também aos eleitores. O sistema, eu já digo de antemão, ele foi feito para haver probabilidade alta para a corrupção. Veja, enquanto no direito penal qualquer ação já leva diretamente para a cadeia, no direito público, político, por exemplo, eleitoral, quando se há um crime, pode desviar milhões, um prefeito, um governador, enfim, ou qualquer outro da esfera política pública. O Ministério Público, que é o autor da ação penal, nesse caso também, ele tem a possibilidade de propor, por exemplo, um acordo, né, para que, sendo cumprido aqueles termos, não venha ele a apresentar uma denúncia que vai levar à prisão. Olha a diferença. Enquanto um cidadão comum que comete qualquer crime, ele tem as possibilidades para pequenos crimes de pequeno potencial ofensivo, mas de médio e grande não tem.
vai direto para a cadeia. Os grandes, os políticos, eles podem cometer autos ilícitos, desvio de milhões de obra pública, que o termo de ajuda de conduta, né, o PAC que chama, PIC, termo de ajuste de conduta, isso, PAC. Ele é oferecido no sentido de que é meio que o Ministério Público passando a mão na cabeça daqueles corruptos, e no sentido de que eles vão se regularizar, não mais vão praticar o ilícito, ou seja, logo não vai ser oferecida a denúncia, logo não vão para a cadeia e logo o sistema continua se retroalimentando. Mas eu pergunto a vocês, isso tem inibido a corrupção? Não, é apenas um mecanismo do Estado para punir apenas quem ele quer. Essa é uma crítica que tem que ser feita. Mas o Evangelho também nos chama a atenção para que nós possamos entender que esses que riem, esses que usurpam, né, utilizam-se do poder, do dinheiro para estarem já se autorrealizando no que se querem nessa vida, o Evangelho aqui é muito claro. Mas ai de vós rico, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passarás fome. O ai de vós rico não coloco na política, porque eu vou lhe dizer com sinceridade, quem vive exclusivamente da política vive engembrado em tanta corrupção, que se for fazer um balanço patrimonial do que realmente é dele e do que é dos esquemas, do sistema, ele vai estar pobre, na verdade. Ele vai estar apenas se utilizando de um meio de poder para como engrenagem ali e se retroalimentando, por exemplo, nessas eleições. Se fosse para os candidatos esses que têm mandato de disputar com recursos próprios, eu vou dizer com certeza, 90% deles não teria condições de disputar uma eleição nos modos que estão disputando agora. Mas aí, como são engrenagens do sistema, né? É uma falsa riqueza. Aí chega dinheiro de deputado, vai 100 mil para cá, 200 mil para lá, vem dinheiro do prefeito, mais 100 mil, 150 mil, 200 para cá e para lá. E aí eles completam com mais um percentual e acabam disputando uma eleição, inclusive de uma forma desproporcional aos demais que estão iniciando, querendo uma renovação. Por isso até que no sentido de que eu tinha conversado no Evangelho de ontem, antes de ontem, sobre as três ações que o sistema eleitoral deveria fazer para realmente haver um aperfeiçoamento do sistema, que seria no sentido de nós termos um sistema eleitoral onde dividisse 50% para todas as classes e 50% para as classes baixas das vagas. Já direcionar, por exemplo, numa Câmara como a do meu município de São José da Tapera, ou de Piranhas, onde eu nasci, que um tem 13 vereadores, outro tem 11, seria 5, 6 vagas para uma classe e 5, 6 vagas para outra classe, e ambos se elegeriam naquela dali. Uma classe ficaria de ampla concorrência para todos, a dos ricos, e a da outra classe, a outra metade, ficaria apenas para aqueles que comprovassem ter insuficiência de recursos, né? Se fosse, por exemplo, do Cade Único. E uma outra ação seria de termos um curso, né, preparatório antes, onde os pretensos candidatos, todos eles, deveriam tirar pelo menos uma média 7 na avaliação, no curso das ações práticas que vão precisar ser eleitos ou exercerem, seja no cargo executivo ou legislativo. Isso é o básico, porque veja, como que eu me elejo para uma função que eu não sei nem o que eu vou fazer lá, entende? Não vai ter representatividade, não deve ter, e aí o sistema acaba sendo danificado. Aí eu pergunto a quem pode criticar essa ideia: se você fosse um empresário, você contrataria alguém para uma função na sua empresa que aquela pessoa não tivesse aptidão para desenvolver aquela função? Por que isso também não se aplica ao setor público? No judiciário, vai um juiz exercer a função de juiz, ou um promotor de promotor, ou um defensor público de defensor público, sem demonstrar aptidão para aquela função? Não vai. E por que só no político, na parte legislativa e executiva, que é permitido dessa forma, sem que quem realmente queira exercer um cargo público não devesse ter antes uma preparação, né?
Daí a justificativa que eu acredito que derruba qualquer contestação. E é necessário que a população faça esse esforço para que seja colocado em prática. E uma terceira, que seria, a primeira seria esse aspecto financeiro, dividir o percentual de vagas para as classes, 50-50, 50 para os mais ricos e 50 para os mais pobres. A segunda seria nesse sentido da preparação, né? E aí a gente segue pedindo. A terceira está lá descrita também no Evangelho de ontem, antes de anteontem, que nos traríamos uma condição de realmente termos um sistema coerente para todos, né? Um sistema onde todos pudessem ter a pretensão de exercer bem as suas funções. E de antemão eu quero concluir dizendo, para não me alongar, a gente vai conversando até o dia da eleição ainda sobre tudo isso, dizer que o Evangelho está claro. Quem já se utiliza por meios diversos, inclusive muitas vezes desonestos, para ter tudo o que já busca aqui na terra, esses aqui tá bem claro: ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ou seja, é bom cuidarmos bem de como nós adquirimos a nossa fartura. A crítica do Evangelho é aqueles que adquirem fartura segundo os modos do sistema de corrupção. Mas aqueles que adquirem a sua fartura trabalhando com honestidade, com verdade, com justiça, respeitando o livre-arbítrio, no constante aperfeiçoamento, esses serão preservados. Mas aqueles que adquirem usufruindo, usurpando, além do seu, o que é dos outros, veja, a fome está pela frente. A fome não no sentido de morrer de fome e até podendo chegar até lá, mas por fazer ações erradas, as consequências virão. Deus nos abençoe, nos guarde hoje e sempre e nos ajude a nos clarear cada vez mais as ideias, as ações, para que sejamos melhores a cada dia. Amém.